O experimento de cordas vibrantes e ondas estacionárias tem por objetivo o estudo das propagações de ondas numa corda e o estabelecimento da condição de ressonância. Será utilizado um fio de nylon como corda, com uma das extremidades presa a um dispositivo que produz oscilações nessa corda a uma frequência fixa de 120 Hz, chamado de cigarra, e a outra extremidade desse fio será presa a um corpo de massa M conhecida, passando por uma roldana. A roldana tem por objetivo permitir que esse corpo de massa conhecida produza uma tensão na corda e que o comprimento da corda entre a roldana e a cigarra possa ser alterado. A cigarra produzirá oscilações nesse fio e para qualquer instante de tempo a amplitude da onda dependerá da posição X ao longo da corda e para alguns pontos chamados de nodos essa amplitude será sempre nula para qualquer instante de tempo. A condição de ressonância é estabelecida quando as extremidades, ou seja, a lâmina da cigarra e a roldana, são nodos para qualquer instante de tempo. Demonstra-se que a velocidade de propagação da onda depende da tensão aplicada e da densidade linear de massa da corda. Em uma determinada condição de ressonância, o comprimento da corda entre a lâmina da cigarra e a roldana é dado pelo número de ventres, que são os trechos entre dois nodos, a frequência da cigarra e a tensão aplicada na corda, que nesse caso é dado pela massa e a aceleração da gravidade e pela própria densidade linear de massa. Os materiais utilizados, além da cigarra e da roldana, serão uma balança para medir a massa dos corpos, que causarão a tensão na corda, e de uma régua para medir a distância entre a cigarra e a roldana para uma determinada condição de ressonância. Basicamente, um piano funciona assim. Uma tecla aciona um martelo que bate em uma, duas ou três cordas. São 88 teclas e 230 cordas, cada uma com sua condição de ressonância. A rigor, se quiséssemos falar do estudo das cordas vibrantes dentro de um contexto social, teríamos que começar com Pitágoras, cerca de 500 anos antes de Cristo, até os nossos dias, o que seria praticamente impossível para este nosso propósito. Pitágoras estabeleceu a primeira teoria matemática das cordas vibrantes ao estudar as relações dos comprimentos das cordas da lira. Até parece que pela primeira vez na história se fez a clássica pergunta: por que uma corda vibra apenas de uma forma particular? De lá para cá, ao longo dos séculos, a resposta para esta pergunta tornou-se cada vez mais abstrata e percebeu-se desde o princípio que ela residia na matemática, embora o problema original fosse a interação do som com a matéria. Passados cerca de 2 milênios sem estudos relevantes desde Pitágoras, aparecem Mersenne na França e Galileu na Itália no final do século XVI, ambos envolvidos com o estudo das cordas vibrantes. Temos então, a partir daí, principalmente da matemática, uma fila de grandes nomes, entre tantos outros menos conhecidos, interessados no mesmo estudo das cordas: Huygens, Bernoulli, D'Alembert, Euler, Lagrange, Cauchy, Lobachevsky, Riemann, Volterra e etc. Há inclusive quem diga que de uma controvérsia surgida entre Euler, Bernoulli e D'Alembert em torno das cordas vibrantes tenha surgido a figura do físico matemático. Bem, difícil afirmar com toda certeza, mas possivelmente não teriam nascido muitas teorias matemáticas se não fossem os estudos mais aprofundados com as cordas vibrantes, como por exemplo a integral de Lebesgue, a teoria dos conjuntos de Cantor, os espaços de Hilbert,
entre muitas outras que chegam até os nossos dias. Como você vê, em diferentes épocas, em diferentes situações, em diferentes contextos da história, houve e ainda há pessoas preocupadas com as cordas vibrantes.